Hora do noticiário político do dia. Matheus Souza, alguma surpresa nas votações de hoje das leis de diretrizes orçamentárias na Câmara de Campina Grande? Boa noite. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Nem na Câmara de Campina, nem na Assembleia Legislativa, que hoje encerraram seus períodos ordinários. Começando pela Assembleia, a LDO, que havia sido costurada consensualmente entre os poderes, foi aprovada à unanimidade ontem na Comissão de Orçamento e hoje isso se reproduziu no plenário da Assembleia. Embutido nesse consenso está a expectativa de um crescimento de 7% nos repasses aos demais poderes no ano que vem. Além dos demais poderes, ou seja, além do Judiciário e do Poder Legislativo, esse incremento de 7% deverá também atingir quem tem autonomia financeira, caso do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, da UEPB e também da Defensoria Pública. Ao longo dos últimos anos, o governo apenas repassava a inflação do período anterior e a essa sinalização de um reajuste de 7% nesses repasses aos demais poderes e órgãos autônomos. Talvez esteja aí, nesses 7%, tanto consenso aí em torno da LDO. E nesse bota fora de semestre na Assembleia, foram votadas hoje 233 matérias na sessão da Casa de Deputados Pessoa. É o famoso arrastão parlamentar. Tudo que é acumulado é votado a toque de caixa, na maioria dos casos, essas matérias. E em termos de Campina Grande, também foi praticamente consensual a votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a previsão de uma receita no ano que vem para o município da ordem de 1 bilhão e 50 milhões de reais. Essa é a primeira vez que o município de Campina Grande vai ultrapassar a fronteira aí do bilhão em termos de previsão orçamentária. Lembrando que a previsão orçamentária mais precisa é a que vem embalada na LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que é apresentada e votada no último trimestre do ano. O vereador Marinaldo Cardoso participou dessa coordenação como membro da Comissão de Orçamento da Câmara Campinense. Ele é do PRB e fez um resumo de toda essa tramitação da LDO. Vamos conferir. Sendo um pouco didático, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é votada habitualmente no primeiro semestre de cada ano para o exercício seguinte. Na LDO são fixadas diretrizes, metas e prioridades para os exercícios seguintes. E na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, votada no último trimestre do ano, são definidos os quantitativos para cada uma dessas metas, diretrizes e prioridades. Maria, ainda dentro das atividades parlamentares em Campina Grande, foi aprovada a regulamentação do transporte por aplicativo, não é isso? Isso. Olha, isso é um projeto do Executivo que foi objeto de uma discussão com a Associação Campinense dos Motoristas Particulares por Aplicativo. Projeto construído a 4 mãos. Mas quando chegou na Câmara, se deparou com 12 emendas que foram votadas hoje, retalhando em alguma medida esse objeto do consenso entre Executivo e a categoria. E abriu-se a discussão sobre política de tarifa, a idade limite dos carros a serem utilizados nesse tipo de transporte, a restrição aos motoristas, se poderiam ser motoristas só de Campina Grande ou de todo o país. Na verdade, o campo de atuação, de regulamentação desse tipo de transporte é bastante restrito no âmbito do município, porque esse assunto já foi objeto de deliberação genérica no Congresso Nacional e já foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à sua constitucionalidade. O presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativos de Campina Grande, Germóglio Bezerra, acompanhou toda a sessão e fez uma avaliação desse projeto votado com várias emendas. Pela regulamentação aí, vai ser possível rodar com aplicativo em Campina Grande carros com placas da
chamada Região Metropolitana de Campina Grande, que por lei envolve 22 municípios em derredor da Rainha da Borborema. 2 destaques nacionais. Hoje o presidente Jair Bolsonaro sancionou a cognominada MP do Pente Fino no INSS, aquela medida provisória, agora convertida em lei, que modifica alguns critérios de checagem para benefícios do INSS e prevê uma economia anual de 9 bilhões e 800 milhões de reais. Uma sintonia fina, segundo o governo, na política de critérios e de checagens para a concessão de benefícios por parte da Previdência Social. E hoje, o jornal Folha de São Paulo publica que empresas brasileiras contrataram na Espanha o envio de mensagens no processo eleitoral do ano passado em favor da candidatura do então presidenciável Jair Bolsonaro. E logo após a divulgação desse conteúdo, já há uma nova solicitação de investigação acerca dessa questão das fake news por parte do Partido dos Trabalhadores junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E só lembrando que em março último, o TSE puniu o ex-presidenciável Fernando Haddad, do PT, também pela contratação de envio de mensagens contra a candidatura de Jair Bolsonaro. Na última eleição foi o que mais se viu, né? Guerra virtual. Exatamente. Olha, hoje tem Ideia Livre, na tela da TV Itararé. O entrevistado de hoje será Tiago Lopes, fundador e diretor do Instituto Farol, Centro de Referência e Inovação em Autismo. O programa começa às 10h15 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Muito interessante, vale a pena assistir esse programa sobre esse tema que, direta ou indiretamente, toca em milhões de brasileiros. Sem dúvida. Boa noite, Arimatea.